CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. E aí, Rosana? Oi, Sardenberg. Boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rosana. O assunto hoje é o seguinte: os impactos do cultivo da cannabis medicinal na agenda ESG. A Anvisa aprovou aprovou um marco regulatório, né, Cássia? Isso. Que autoriza o cultivo no Brasil para fins medicinais, e você vai nos falar como é que isso tem a ver com as questões ambientais. Sardenberg, muita gente pode pensar que esse tema, do cultivo da cannabis para fins medicinais, terapêuticos e científicos não tem muito a ver com sustentabilidade, mas tem uma profunda relação com os 3 pilares do ESG. O pilar social é um dos mais impactados, porque quando a Anvisa autoriza o cultivo aqui no Brasil, ela abre espaço para a gente reduzir custos, ampliar o acesso à população e transformar a cannabis medicinal numa política de saúde mais inclusiva. O Brasil tem hoje 430 mil pacientes autorizados pela Anvisa a usar produtos à base de cannabis medicinal. Esse número cresceu 40% só nos últimos 2 anos. O problema é que é um tratamento para poucos. Ele custa entre R$ 1.500 e R$ 2.500 por mês. Por quê? Porque são remédios importados, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá. Com a produção aqui no Brasil, você reduz em até 60% o custo final dos medicamentos. Então, fica muito mais barato para aqueles pacientes que têm epilepsia, autismo, dores crônicas, Parkinson, esclerose múltipla, todas essas doenças que já fazem uso terapêutico da cannabis. No pilar ambiental, quando você produz cannabis medicinal localmente, você diminui drasticamente as emissões de carbono, porque não precisa mais de transporte aéreo internacional para importar mercadoria. Transporte que tem um custo muito alto do ponto de vista ambiental. E com a produção local, você também tem condições de desenvolver boas práticas agrícolas, porque é um mercado que já nasce sustentável com esse marco regulatório. Ele prevê o uso racional de água, regras claras de licenciamento ambiental. O cultivo só é permitido em áreas controladas, como estufas ou galpões, e você ainda tem possibilidade de, nesses lugares, utilizar energia limpa. Lá no Canadá e em Israel, por exemplo, os produtores já adotam metas muito claras de eficiência energética e de redução de resíduos. Então, aqui no Brasil, a gente pode estruturar esse mercado de cannabis já alinhado aos critérios ambientais. E a questão da governança, gente, esse é o ponto mais estratégico, porque o cultivo da cannabis medicinal, ele vem acompanhado de regras rígidas de controle, uma regulação muito clara e previsibilidade. Você tem a exigência de rastreabilidade, georreferenciamento das áreas de cultivo, exigência de controle sanitário, auditorias, prestação de contas, tudo isso que fortalece a governança e cria um ambiente jurídico favorável à atração dos investimentos. É um mercado que está chamando muita atenção de todo tipo de investidor, desde fundos de mercado financeiro, farmacêuticas, grandes empresas de biotecnologia e também de inovação em produtos terapêuticos. O mercado global de cannabis já ultrapassa 20 bilhões de dólares e até 2035 deve crescer a uma taxa de 22% ao ano. É realmente altíssimo, é uma grande oportunidade aqui para o nosso país. Agora, Rosana, você estava nos trazendo esses dados que mostram um mercado com potencial grande, falou dessa rastreabilidade, mas quem que vai fazer essa fiscalização? Como garantir uma rastreabilidade real e como evitar o desvio, por exemplo, da substância para outros fins? Cássia, essa é a pergunta que os ambientalistas, os investidores e os órgãos de controle estão fazendo nesse momento, né? Pelo marco regulatório, vai funcionar assim: a Anvisa regula e autoriza, define os padrões sanitários e exige a rastreabilidade. A Polícia Federal e o Ministério da Justiça entram na parte de segurança e prevenção do desvio de finalidade, para evitar que haja realmente consumo para fins recreativos, que no Brasil é proibido, né? Os estados e os municípios fazem a fiscalização local.
Ou seja, existe aí uma rede de controle que está prevista em lei. Além disso, o cultivo da cannabis medicinal não é numa plantação aberta. Tem que acontecer em ambientes controlados, com acesso restrito, com câmeras, relatórios que serão emitidos periodicamente. A planta tem que ser rastreada do início ao fim, desde a semente até o medicamento, né, na mão do paciente. Só pessoas jurídicas podem cultivar. Tem também limites de teor de THC. E qualquer inconsistência que for observada nesse processo pode levar à perda de autorização e uma responsabilidade criminal. Mas, de fato, isso vai depender da capacidade do Estado de fiscalizar à medida que o mercado for crescendo. Então, no final das contas, aí, mais do que liberar, né, do que a Anvisa liberar o cultivo aqui no país, o desafio agora é a gente vigiar, controlar e fazer direito para que o negócio não descambe. Isso, Adenberg, você ia fazer uma colocação, né? Não, só dizer que esse é um grande problema, que é o problema de fiscalização, né? Que duvido que o pessoal esteja preparado para fazer mais essa investigação, né? Realmente isso vai depender de muito controle, né? Para que de fato seja um cultivo sustentável, porque as regras são muito rígidas, e mais ainda, para que não haja o tal do desvio de finalidade. Existe uma grande rejeição da sociedade brasileira do uso da cannabis para fins recreativos. Já para fins medicinais, Datafolha mostra que a aprovação é de 75%, mas na questão do uso recreativo, ainda há um longo caminho para a gente assimilar essa realidade aqui no país. Mas já usa-se... sim, né? O pessoal usa muito, né? Para fins recreativos. Você vai num jogo de futebol, por exemplo, ficar ali da arquibancada, você pode ver claramente o pessoal usando, e às vezes até na rua, né? Passando na rua. Né? Rua de grandes cidades brasileiras, você vê as pessoas fumando um cigarro diferente. Grandes, pequenas, está em todo lugar. E aos poucos as pessoas, né, vão realmente encarando como algo que vai precisar ser regulamentado daqui a pouco, né? Inclusive, os especialistas dizem que esse marco regulatório da cannabis para fins medicinais pode ajudar a estruturar a lei relativa aos fins recreativos. Exatamente para tirar do âmbito do crime organizado e colocar numa cadeia produtiva ética, uma cadeia produtiva em que você tem controle. Enfim, mas isso é para um próximo comentário lá na frente, né? Rosana Jatobá, obrigado, Rosana. Até. Um beijo para vocês dois, até domingo. Até domingo.